O cara criou um ecossistema, e isso vazou inclusive da imprensa de esquerda, que é esses grupos. A gente não sabe, aquele Brasil Journal, tem um outro, também estava ligado ao Vorcaro. Tanto que o Léo Dias teve que demitir em massa no ano passado, novembro e dezembro. Então o Léo Dias ficou outubro, novembro e dezembro sem receber o milhão que ele tinha certeza, porque não era um contrato de 10 milhões, ele recebeu 10 milhões. Era para ele receber muito mais. Ninguém sabe ao certo. O que se diz é que o portal Léo Dias ia receber 1 milhão por mês indefinidamente. Existia esse ecossistema, essa organização criminosa, e a partir do momento que existe uma organização criminosa que, dentro de uma faixa, trabalha na legalidade, ou seja, contratando influenciadores para fazer publicidade ou para criticar o Banco Central, eu acho que isso é um caso de polícia, Feltrin. Eu acho que o Léo Dias ele deveria responder não só publicamente, enfim, por conta da questão da imagem dele, mas ele deveria responder também ao Ministério Público. E eu vejo uma inação muito presente Tráfico de aqui. influência. Exatamente, eu acho que nesse Desculpe, momento... pode só falar. corrigir uma coisa, o Léo Dias depôs a semana passada na Polícia Federal. Ótimo. Exatamente Não, é isso esse que eu caso. queria saber, Bom, se está tendo esse tipo de chamado. investigação. Ele foi chamado para depor, sim, qual é a relação dele, porque afinal era o CEO dele que estava fazendo. Agora, repito, a gente não sabia de nada disso. Você recebe um convite, você não sabe que você está sendo comprado. O cara, não, vamos supor, se eu fosse Mário Gaspar, é óbvio que o Thiago Miranda me fala aquilo, eu vou ficar desconfiado, mas eu repito, a gente só soube que o Vorcaro estava criando um ecossistema midiático, porque não é só o Léo Dias, tem a Isto É, tinha aquele Platô BR, e tinha provavelmente outros colunistas que a gente não sabe. Até o Luciano Huck, pô. Exatamente. Agora, Metrópolis, por exemplo, aí é outra coisa. Acusaram Metrópolis, acusaram o Luciano Huck, por exemplo, e o Léo Dias de receberem dinheiro para fazer publicidade. Como que você vai provar que não é isso? Existia o Banco Will fazia publicidade no Luciano Huck domingo, fazia publicidade no Metrópolis, patrocinou lá. E se entender, é que hoje a gente tem uma quantidade de informação muito maior do que todo mundo tinha meses atrás. Então, eu só descobri poucos meses atrás que o Léo Dias tinha uma relação com o Banco Master. Eu não sabia. Eu acho que ninguém sabia. Eu não sabia que aquele Platô BR, onde trabalha o Guilherme Amado, tinha sido comprado, né, ou criado ali pelo cunhado do Vorcaro. E eu tenho hoje todos os documentos, né, que eu consegui, que é exatamente tipo um mês antes de eles contratarem o Guilherme Amado, por exemplo, lá, é quando o cunhado Vorcaro vira sócio lá, depois ele pega e sai. Então, também o cunhado Vorcaro que dava dinheiro para não sei quem, tudo esse Thiago Miranda. Então, o Thiago Miranda, eu não sei como foi o depoimento, o Léo Dias depôs também. Então, acho que a gente tem que só contextualizar que a gente não tinha toda essa informação. E eu dei, todas as vezes, que o cara criou um ecossistema, e isso vazou inclusive da imprensa de esquerda, que é esses grupos. A gente não sabe, aquele Brasil Journal, tem um outro, também estava ligado ao Vorcaro. Tanto que o Léo Dias teve que demitir em massa no ano passado, novembro e dezembro, porque o último pagamento dele, ele pagava o Vorcaro, né, via Thiago Miranda, via negócios, via Banquil, 1 milhão e 100 mil por mês para o Léo Dias. E quando o Vorcaro para de pagar, a última pessoa que o Vorcaro pagou, me parece, foi a Viviane de Moraes. O Léo Dias ele parou um mês antes. Então, o Léo Dias ficou outubro, novembro e dezembro sem receber o milhão que ele tinha certeza, porque não era um contrato de 10 milhões, ele recebeu 10 milhões. Era para ele receber muito mais. Ninguém sabe ao certo. O que se diz é que o portal Léo Dias ia receber 1 milhão por mês indefinidamente. Aí que tá. Por isso que eu espero que a Polícia Federal tenha feito essas perguntas. Então, ele manda embora, acho que mais de 20 pessoas em novembro, dezembro, pleno Natal, porque parou o dinheiro do Vorcaro. Então, acho que isso sim é meio assustador, porque... Mas, assim, o Léo Dias está ligado também, o assunto está virando Léo Dias, né? Mas está ligado também a Beth, né? Ele tinha a Beth lá do Gustavo Lima, que apoia. Eu acho que é ele que tem que responder essas coisas. Muito mais do que Malu Gaspar, minha opinião. O Thiago Miranda depôs também na Polícia Federal há algum tempo já, né? O Léo Dias foi procurado agora, Feltrin. Mas tem uma diferença, Eric. Se você falar de Luiz Bate, de todo mundo, todos os influencers, né?
e do Metrópole, e etc. Todo mundo, até do Platô BR, até do grupo do Guilherme Amado, todo mundo publicou matérias negativas contra o Vorcaro. Todo mundo deu o escândalo com viés. O Metrópolis, por exemplo, que recebeu o dinheiro lá do Banco Rio, do Luiz Estevam, fez uma cobertura exemplar, está fazendo até hoje do Banco Master, né? Está lá Andresa Matais, tem um monte de gente que está dando notícia. O Léo Dias não deu uma mísera notícia. E isso é uma coisa que a gente tem que lembrar também. Então, se o ambiente, o habitat, esse ambiente corrupto conseguia comprar as pessoas, não conseguiu. O dinheiro entrou lá, foi usado em lavagem, não sei, não tenho como falar isso, porque o dinheiro cai dentro de uma empresa, a empresa gasta como quer. Então, eu jamais vou desconfiar ou falar alguma coisa contra o dinheiro que o Léo Dias recebeu, porque estava lá o Banco Rio, a propaganda aparecendo no canal dele, assim como estava a propaganda do Banco Rio na terceira divisão lá do futebol que o Metrópolis estava fazendo. Como o próprio Guilherme Amado deu notícias negativas para o Vorcaro. Agora o Léo Dias não. O Thiago Miranda, que estava lidando com o Vorcaro, e era o CEO do Léo Dias, o canal do Léo Dias não dava e não deu nenhuma notícia sobre, quer dizer, ele dá fofoca de todo mundo, mas aí a fofoca ele não dá sobre isso, sobre Supremo e outras coisas, né? Então. Temos então o Emilinho, a conclusão que eu chego é a seguinte: temos um sistema cabuloso que merece uma ampla investigação, de uma rede de desinformação. Eles que acusam a extrema-direita de ter um gabinete do ódio, de fazer desinformação, de ter toda uma organização. Na verdade, é justamente o oposto. A gente está vendo aí todo um ecossistema, e um ecossistema que a gente não sabe qual é a função de cada um, porque o Léo Dias, por exemplo, aparentemente vendeu a opinião e entregou. Agora, outros não. Mas será que esses outros foram contratados exatamente para defender o Daniel Vorcaro, para defender o Banco Master? Talvez não. O Guilherme Amado, por exemplo, está mais do que envolvido na prisão de um homem inocente, que é Felipe Martins. Sim, portanto, essa investigação ela é urgente e necessária para saber qual é a função desses propagandistas que podem ser propagandistas do regime. Que fique o registro. Essa informação da Polícia Federal é fundamental, que o Feltrin está trazendo para a gente aqui. É importante salientar que é isso. Deixa eu só contar uma coisa em primeira mão aqui para vocês, que vocês não sabem, eu não vou esclarecer muito, porque eu quero dar depois matéria, mas eu fui processado pelo Guilherme Amado, justamente por falar que ele tinha ligação com o ecossistema. E eu não falei que ele era um corrupto. O que eu falei uma vez, eu botei num tweet, era que o Guilherme Amado também era bancado indiretamente pelo Vorcaro, porque o Platô BR recebia dinheiro e o cunhado do Vorcaro, que não tem nada, absolutamente nada de dinheiro, vivia do dinheiro do Vorcaro, estava investindo no Platô BR. Mas assim, eu jamais chamei o Guilherme Amado, não, você está vendido, você está comprando. Não. Inclusive ele mentiu, né? Na ação ele fala que eu publiquei que ele recebia mesada, né? Mesada que é coisa de criança. Eu falei, não, ele era bancado indiretamente ou diretamente, o Banco Master bancava o Platô BR. Mesmo assim, ele ainda publicou matérias negativas, ele foi contra a soltura do Vorcaro da primeira vez, e acabei sendo processado por ele, justamente porque ele falou que eu denegri a imagem dele, humilhei, etc. Só um detalhe, mas depois eu detalho mais. Já saiu o resultado. Odácio e Feltrin e Emilinho, só para o telespectador não ficar muito perdido, é importante dizer que a denúncia do senhor Alexandre de Moraes, lá atrás, de gabinete de ódio, de uma rede de intrigas que eram financiadas com dinheiro para estabelecer opiniões contra o Estado Democrático de Direito, é isso que a gente está vendo. É uma rede de informações vendidas de influenciadores que eventualmente foram comprados, sabendo-se ou não que era do Vorcaro, de rede de comunicação, do Léo Dias, de todo mundo, para beneficiar um banqueiro corrupto com um banco envolvido em escândalo de corrupção para defender esse mesmo banco. Mais grave, já que eu citei o senhor Alexandre de Moraes, o senhor Alexandre de Moraes é um dos que receberam dinheiro desse banqueiro corrupto através do escritório de advocacia de sua mulher. Ou seja, parece uma coisa freudiana, né? Projeção espelhada. Você joga nos outros aquilo que você e o seu grupinho faz. Freud explica, né? Enfim. Eu vou até fazer uma outra provocação aqui, já que a gente está duvidando da Malu, se ela sabia. Eu pergunto, será que o Alexandre de Moraes não percebeu
que era uma compra, que ele estava sendo comprado, ou como disse, eu não lembro que fala que quem é que fala? É o Merval? Não, é o Demetrio Magnoli que fala que ele era um funcionário do Vorcaro, ele acabou virando um funcionário. Por que você faz uma negociação desse ator? Eu cheguei a fazer um levantamento, né? O maior escritório do mundo cobra $2.000 por hora, 24 horas por dia. O do Alexandre Moraes cobrava $1.000, que seja metade, mas o maior escritório do mundo tem mais de 2.000, 4.000 advogados. E o escritório da doutora Viviane tem ela e os filhos. Então, antes a gente tem que voltar a questionar. Escuta, você não sabia, não percebeu que o cara estava querendo se comprar? E eu fiz até uma matéria, um vídeo, muito... Porra, eu tenho 130 milhões de reais, é meio difícil. Não, eu fiz até um vídeo sobre isso. Aí não. Eu tenho uma fonte dentro da Polícia Federal que o cara me falou que dá a entender pelas conversas do Vorcaro com o Alexandre de Moraes, ele disse que eles já recuperaram até aquelas mensagens apagadas com o sistema, né? Já falou. Diz que o Vorcaro tratava ele que nem chapa, tipo assim, um igual ou inferior. Não a Vivira é laranja do Alexandre de Moraes, tudo indica. Quem fazia o trabalho era o Alexandre. A conclusão, não só isso. É muito... Só para lembrar, tem mais 50 escritórios que receberam dinheiro, tá? Se você somar tudo, os outros escritórios, vai dar mais que você. Obviamente, o campeão é o Viviane Barça de Moraes. Mas não, tem muita gente aí. Temer recebeu 10 milhões, o outro recebeu 8 milhões, o outro, enfim, né? Todo mundo aí. Ele comprou um sistema advocatício. Então, a conclusão que a gente chega é a seguinte: não se trata de Banco Master, se trata do regime. Ou seja, o sistema de justiça foi comprado, então, portanto, perdemos a nossa soberania acerca da justiça. E o sistema de justiça acusava os outros daquilo que ele fazia. Eis a questão. Como não entendi? Acusou a direita de fazer o que eles faziam. Isso aí. Exatamente. E o sistema de informação também, ou seja, um grande ecossistema de desinformação bancado pelo mesmo regime, ou seja, pelo mesmo operador. Portanto, o Brasil não tem soberania da informação. Já que eles falam tanto em defesa da soberania, nós perdemos justiça, informação, sistema bancário, ou seja, para você pensar o que aconteceu. Isso é muito mais complexo do que simplesmente um caso de corrupção envolvendo um banqueiro corrupto. A gente está falando de um sistema de poder, e foi isso que aconteceu. Sistema de poder que tem o seu braço, obviamente, de propaganda, e nesse caso envolve o Léo Dias e todos os outros que se venderam. Mas o Léo Dias, acho, revelador. O Léo Dias, primeiro, não é de esquerda, né? Ele tem uma tendência, inclusive, à direita, pelo que eu sei, e o que eu penso, a única coisa que eu vou colocar até como discordância é que eu não acho que existe um ecossistema de regime. Eu acho que corrupção não tem ideologia. Você não pode chegar e falar que o Ciro Nogueira e o Alcolumbre são bolsonaristas. Você não pode falar que aquele pessoal de direita era bolsonarista que estava recebendo dinheiro. E nem o Jacques Wagner falar que ele está fazendo isso pelo partido, porque ele estava enfiando dinheiro no bolso. Não, mas então, o corrupto, espera um pouquinho, o corrupto, na minha visão, ele não tem ideologia. Quando é um corrupto, como foi no passado, o PT, lá nos anos 80, né, que tinha aquela corrupção partidária, o Celso Daniel pegava dinheiro lá das empresas de ônibus para dar para o partido. Isso acabou. Esse pessoal é tudo rico e eles enfiam dinheiro no bolso. O Alcolumbre e o Ciro Nogueira viajaram de jatinho, ficaram até os 5 estrelas e tomaram uísque de 50 anos porque eles são corruptos. Não porque eles tenham uma ideologia, porque eles são de direita.